Olá, bom dia, boa segunda-feira para você. Nós estamos iniciando nossa semana de trabalho, hoje na segunda, né? Ontem iniciamos a semana, domingo, primeiro dia da semana, e hoje é o primeiro dia em que saímos para as nossas atividades. Seja muito bem-vindo, tenha um ótimo dia nesta segunda-feira, dia 24, é isso? Dia 24 de agosto. Este mês foi um mês muito especial, muito importante por aqui. Você que tem acompanhado, foi o mês em que nós falamos sobre sexo e sexualidade. Nós vimos o quanto a Bíblia se interessa em falar com a gente sobre este assunto. Então, foi uma semana, assim, foi um mês, na verdade, muito gostoso. Nós estamos na última semana falando sobre esse assunto, recapitulando algumas coisas, ainda aprendendo coisas novas, tocando em novos assuntos. Então, esse momento é um momento muito importante. Você que está assistindo, tem o pessoal que assiste ao vivo, tem o pessoal que assiste depois, e eu fico muito feliz com esse contato, com essa troca que nós temos tido, tá? Fico feliz também em receber de vocês os recados que vocês têm mandado, todos os videozinhos. Tem sempre alguém que me manda um recado assim: ah, Fran, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, tô com essa dificuldade, com aquela, enfim. Então, sejam todos muito bem-vindos. Já quero avisar você que semana que vem nós começamos um novo assunto. Nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos, sobre relacionamento abusivo. A Bíblia tem alguma colaboração para a gente aprender sobre isso, falando sobre relacionamentos abusivos? Tem. Nós vamos falar semana que vem sobre relacionamentos abusivos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Então, esta é a nossa última semana sobre sexo e sexualidade. E semana que vem nós vamos começar a falar sobre relacionamentos abusivos, tá bom? Gente, então olha só, como vocês já sabem, eu já falei algumas vezes, vou repetir agora. Eu tenho um carinho muito grande pelas mulheres, tá? Nada contra os homens, eu amo vocês, homens, vocês são lindos, mas eu tenho um carinho muito grande pelas mulheres e um desejo muito grande no meu coração de trabalhar com as mulheres, entende? De dar um suporte bem gostoso, bem legal para as mulheres. Então, mulheres, se preparem, tá? Se preparem, porque em outubro a gente vai bombar, tá bom? Muita coisa boa vem por aí pensando em vocês, para tornar a vida de vocês mais leve, mais feliz. Se você acompanhou esse mês falando sobre sexo e sexualidade, você já percebeu que muita coisa você pode se libertar. De muitos pesos você pode se libertar, de muitas questões assim que é imposta sobre você, às vezes até mesmo na própria questão sexual, de que o sexo ele é um direito do homem, um dever da mulher. E eu mostrei para vocês que não é bem assim. E justamente na cultura em que a Bíblia foi escrita é exatamente ao contrário, né? Então é importante, é um direito da mulher e um dever do homem. Então, só o fato de você ter aprendido sobre sexo e sexualidade nesse mês já libertou muito vocês. Agora imagina nós passarmos assim um outubro diferente, falando especialmente para as mulheres. Então, se preparem, outubro rosa, mulherada. Nós vamos bombar nesse negócio aí, viu? Tem um projeto bem legal sendo desenvolvido para vocês, porque esse é um desejo muito grande que eu tenho no meu coração, de poder trabalhar com as minhas amadas mulheres, ok? Os homens também são amados, muito queridos, mas sabe quando seu coração bate assim por um assunto específico? São as mulheres, então elas ocupam o meu coração. Então vem um projeto muito legal para elas aí, tá? Antes da gente orar e falar sobre o assunto de ontem, deixa eu te falar. Você assistiu sobre o assunto de hoje? Deixa eu te falar. Você assistiu sobre ontem? Ontem nós falamos sobre a questão das carícias, a importância das carícias antes do ato sexual em si. Se você não assistiu, deixa de bobeira e vai lá assistir, porque é importante, viu? É um assunto importantíssimo. Se você não viu, você precisa ir lá assistir, porque hoje eu vou falar uma continuação do assunto de ontem. Então, se você não assistiu sobre carícias, você tem que ir lá assistir, porque é importante, ok? Muito bem, mas antes da gente orar, pedindo ao Papai do Céu que nos dê sabedoria para esse momento, eu quero mandar um abraço especial para Gleice Barreto. Ela escreveu assim: eu tava aguardando ansiosa por essa live. Bom dia, Fran, que Deus abençoe seu caminho. Linda, bom dia pra você, Gleice. Que prazer e que orgulho de saber disso, viu? Se prepare com o assunto de hoje, ó, tá muito legal. Semana que vem é sobre relacionamentos abusivos e outubro é só mais um projeto especial para as mulheres. Quero mandar um bom dia pro Márcio também, que escreveu bom dia. Um ótimo dia, que Deus continue abençoando a todos, pessoas lindas e amadas. A Vera, lindona, minha mãe. Bom dia, uma boa semana para todos.
A Adri colocou aqui bom dia a todos. Bom dia, Adri, querida, estava com saudade de você. Rúbia, bom dia, Franciele da Super. Bom dia a todos, bom dia, meu bem. Beijo pra você. Inclusive, Rúbia, já quero falar, sábado que vem, dia 29, à tarde, estarei aí na sua igreja. A gente vai falar sobre o projeto Quebrando Silêncio. Convido o povo aí para participar, tá? A Nena, minha tia Nena Rosa, seja bem-vinda. Ela escreveu bom dia e uma abençoada semana para todos vocês. Mandar um bom dia pro Henrique, um bom dia para a Rúbia, já mandei, para a Adri. Gente, olha só. A Rúbia e a Adri, elas já mandaram aqui os pedidos de oração delas. Se você tem algum pedido de oração para fazer, já aproveita agora, porque esse negócio aqui demora para chegar para mim. Se você for deixar para mandar o seu pedido de oração só no final, pode ser que não chegue a tempo da oração, tá bom? Vamos orar e depois vamos falar sobre o assunto de hoje. Feche seus olhos para a gente falar com o Paizinho. Pai querido, muito obrigada por esse momento tão importante que nós temos. Todas as manhãs, na verdade todos os dias, né, de manhã, para estudarmos a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque deixou a Bíblia para a gente e aqui nós podemos tirar tantas lições importantes para a nossa vida. Que a lição de hoje, Senhor, que o aprendizado de hoje nos traga a vida. Que o aprendizado de hoje, Senhor, renove as nossas esperanças, traga esperanças e que os casais, Senhor, eles busquem em Ti esse conselho para que consigam viver bem. São as bênçãos que nós te pedimos, não que sejamos merecedores, mas pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, gente linda, olha só. Nós vamos falar hoje, como eu falei para vocês, deixa eu tirar minhas anotações aqui. Nós vamos falar hoje, como eu falei para vocês, é uma continuação do que a gente iniciou ontem, tá? Só quero recapitular bem rapidinho. Ontem eu conversei com vocês sobre a importância das carícias antes do ato sexual, ok? As carícias, gente, elas são importantes porque ela é uma ligação emocional antes que haja a ligação física. E aí, um tópico importante é que as carícias, elas são o auge da aceitação entre o casal. É aquele momento em que você tá nu, né? E aí eu digo nu não só na questão física, mas emocionalmente também. E você tá no auge da entrega. Então, esse momento, assim, é algo muito importante. Então, as carícias, ela é o auge, mas o auge da aceitação de um para com o outro. O ato sexual, que é o que segue as carícias, né? Ele é o auge da aceitação. Então, as carícias, ele é o auge da entrega. Então, olha só, as carícias é o auge da aceitação entre o casal. E o sexo em si, ele é o auge da entrega. Ou seja, é o topo mais alto, é o pico mais alto que você vai chegar no relacionamento com alguém. Por isso que eu falo pra vocês que não importa, gente, isso é muito sério, assim, ó. Não importa, qualquer relacionamento que você tenha, o mais íntimo que você vai desenvolver é com o cônjuge. E tem que ser com o cônjuge, não é com o namorado. Com o namorado existe um nível de intimidade, mas com o cônjuge existe um nível muito maior de intimidade. Por quê? Porque sexo é isso. As carícias é o auge da aceitação. O sexo é o auge da entrega. E você só tem esse tipo de relacionamento de carícias e de ato sexual com a pessoa com quem você se relaciona como seu cônjuge. Então, não existe nenhum relacionamento no mundo que seja mais íntimo do que esse. Então, pensa. Aqui a gente tem que levar duas coisas em consideração. Primeiro, quem não é casado. Você tem que fazer uma boa escolha, gente. Porque quando você escolher alguém para se envolver como com o seu cônjuge, no relacionamento conjugal, você tem que saber que nenhum relacionamento dos que você teve até então vai chegar no auge de tamanha intimidade. Então, isso é importante. E segunda coisa que você levar em consideração, se você já é casado, é que se no seu casamento você não está atingindo esses níveis de entrega e aceitação, alguma coisa está errada e você precisa buscar uma ajuda, porque isso não é normal. Existem coisas que às vezes os casais eles tomam como sendo normal. Por exemplo, é normal todo casal passar por crises. Isso é normal. As crises elas chegam, mas viver na crise isso não é normal. As crises elas têm que ser resolvidas, entende? Então, se no seu casamento, se no seu relacionamento conjugal não existe esse auge da entrega e esse auge da aceitação, para quem está chegando agora, o auge da aceitação são as carícias e o auge da entrega é o ato sexual, alguma coisa está errada e precisa ser consertada. Nenhuma atividade sexual é prazerosa o bastante para que se mantenha por muito tempo sem que haja o momento das carícias. E as carícias, elas acontecem, como eu já falei para vocês anteriormente, de acordo com o envolvimento do dia.
E já falei também para você sobre essa questão do envolvimento do dia, que não é uma coisa que só o homem é responsável, que isso é algo que as mulheres precisam envolver-se nesse processo aí de promover todo esse ambiente que é tão importante. Gente, aqui eu já aproveito, antes da gente entrar no texto bíblico, eu já aproveito para dizer para vocês, olha só, tirem os tabus da mente de vocês em relação a sexo e sexualidade, envolvimento, e o que o homem tem que fazer, o que a mulher tem que fazer dentro desse relacionamento. Porque existem muitas pessoas que chegam lá no meu consultório com muitos tabus e muitas ideias, assim, que foram construídas, obviamente, ao longo de uma vida, mas que elas não colaboram em nada para o crescimento, elas não colaboram em nada para o bom desenvolvimento do casal. Então, tirem essas ideias da mente de vocês, porque elas não são boas. Não transformem as coisas em tabus, tá bom? Texto bíblico de hoje. A gente ainda vai pegar um pedacinho do capítulo 7. Ontem eu comentei com vocês uma fala do Salomão para a amada, né? Que ele descreve ali o corpo dela e tal. E aí depois ela vem respondendo a essas palavras dele. E lá no verso 10 ela fala assim, ó. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Venham, meu amado, saiamos ao campo, passeamos à noite nas aldeias. Levantemo-nos cedo, de manhã, para ir às vinhas. Vejamos se as flores, as vides, se abre a flor e se brotam as romeiras. Dar-lhe-ei o meu amor. E aí ela fala assim, as mandrágoras exalam o seu perfume. E as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu te reservei, ó meu amado. Gente, então olha só, algumas coisas importantes que eu destaco aqui, tá? Eu já falei sobre eu sou do meu amado e meu amado é meu. Se você não viu essa live ainda, volta lá e assiste, tá? Mas aqui apresenta uma coisa muito importante. Ela fala assim, ó, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Gente, como é lindo e como é importante que você desenvolva no seu relacionamento essa questão de um ter desejo pela presença do outro. Um ter vontade do outro, sabe? É lindo quando a gente vê assim que a esposa, ela, mesmo durante o dia, ela tem vontade de esperar o esposo chegar para passar aquele momento junto com ele. Ela não tá só envolvida com as atividades da casa, ou com os problemas do trabalho, ou com as questões dela. Ela tem vontade de esperar por esse marido que vai chegar. Entende? A mesma coisa ele tem essa vontade da presença, da companhia, de estar com ela. Ele tem essa vontade, ele pensa nela durante o dia. E isso é muito bonito, sabe? E aqui ela fala assim, ó, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Se no seu casamento você não tem mais esse desejo, essa saudade do seu cônjuge, há alguma coisa errada. Às vezes as pessoas dizem assim, Afra, mas é a rotina faz com que a gente acabe esquecendo. Gente, esse tipo de coisa não é o tipo de coisa que se esquece, entende? Mesmo diante de uma rotina, o alimentar esse desejo um pelo outro, eu não falo só no desejo sexual em si, mas essa vontade um do outro é importante. Você lembra lá no Gênesis, que ali no Gênesis ali é mostrado pra gente o projeto, o ideal de Deus quando ele formou os casais. Você lembra lá no livro de Gênesis que quando Deus apresentou a Eva para o Adão, porque o Adão dormiu, Deus criou a Eva e Deus apresentou a Eva para o Adão. E quando Deus apresentou a Eva para o Adão ele olhou para aquela linda mulher, né, e falou assim, e ele se impressionou e ele falou, nossa, uau, que mulher incrível, né? Ele ficou impressionado com ela. E nos casamentos, nos relacionamentos, você teve momentos assim com o seu cônjuge, que você teve esse momento de uau com ele, entende? Você olhou e você viu, nossa, que homem, que mulher incrível. Você precisa revisitar esses momentos. Você precisa rememorar esses momentos, reviver esses momentos. Lembra lá no seu casamento, por exemplo, quando abriram-se as portas da igreja e a noiva, né, pôde olhar para o seu noivo, para o seu futuro marido, estava indo casar. E o esposo também, quando viu a noiva, né, ela vestida de noiva, esses sentimentos. Ou algum momento na família em que o seu cônjuge ele foi importante, ele apoiou você, ele cuidou de você enquanto você estava por um momento difícil. Ou quando você perdeu, talvez, seu pai, sua mãe para a morte, e ele estava ali do seu lado, ou ela estava ali do seu lado, ou quando você precisava estudar e para pagar a sua faculdade, o seu cônjuge ajudou você e fez os esforços necessários para você conseguir pagar a faculdade, ou quando vocês tiveram o primeiro filho, o quanto foi difícil e vocês juntos lutaram, ou para comprar a casa de vocês ou o carro.
vocês precisam revisitar esses momentos em que um foi importante para o outro, gente. Porque às vezes esses momentos são esquecidos. E esses momentos precisam ser rememorados. Você precisa ter esse desejo, essa saudade do seu cônjuge. Se você vive com alguém que não gera isso em você, já vou dar uma dica. Assista semana que vem quando nós falarmos sobre relacionamentos abusivos, mas também pense se não é algo que você precisa retomar no seu casamento. Entende? E existe uma dica que eu quero dar para você agora que pode fazer toda a diferença justamente para que esse momento de uau, ele aconteça e ele seja rememorado constantemente. E aí, essa dica que eu quero dar para você, nós precisamos voltar lá para o ato sexual. Eu falei para vocês ontem que as carícias, elas são importantes porque elas são o auge do quê? Da aceitação. Aí depois o ato sexual ele é importante porque ele é o auge da entrega. E, gente, pode assim, ó, é importante que você faça sexo de uma forma bem livre, assim, claro, respeitando todos os limites, porque existem limites, eu já conversei com vocês sobre isso, existem alguns limites, não são muitos, mas eles existem e eles estão ali para proteger você. Então, façam, entende? Esse é um relacionamento importante. Tanto é que quando Deus criou o homem e a mulher, e ele deu uma ordem, ele disse assim, sede fecundos, né? Multiplicai-vos, enchei a terra. Como é que se multiplica, gente? Tendo, igual se tem filhos, tendo relações sexuais. Hoje em dia é óbvio que a gente não tem por que ter tantos filhos, mas essa questão de fazer sexo em si é importante. Mas olha só, voltando. Então, para que se mantenha essa questão do uau, para que você consiga revisitar o quanto seu cônjuge foi importante para você, tem uma partezinha, assim, durante a atividade, esse encontro sexual do casal, que precisa receber atenção. As carícias, eu já falei ontem, elas são importantes. O ato sexual, eu passei quase o mês todo falando sobre ele, mas é depois que o casal se envolve no ato sexual. É depois que eles, cada um tem ali o seu encontro um com o outro e eles têm ali o seu prazer. Depois desse momento, quando o ato sexual termina em si, aquele momento final de acolhimento de um com o outro, ele é importante. Gente, eu já ouvi casos no consultório, e não foi um, nem dois, foram vários, de que o sexo para o casal era tão obrigatório e rotineiro, que depois que eles tinham atividade sexual, cada um virava para um lado e dormia. Ou imediatamente um ou outro ia se limpar porque tinha nojo do que tinha acontecido ali. Então, esse momento de acolhimento final, ele é importante. Entende? Essa história de cada um virar para um lado e dormir não é bom. Olha, você começa bem, você começa com as carícias no momento o auge da aceitação. Você está dizendo pro seu cônjuge, olha, eu te aceito do jeito que você é, e eu quero que você tem liberdade, você tem acesso a mim, eu tenho acesso a você, e aí os toques, eles são importantes. Aí houve a ligação emocional. Aí ela prepara tudo para uma ligação física, e você pode explorar ao máximo. E a Bíblia, mulheres, olha só, a Bíblia autoriza você a se expressar sexualmente, entende? Embora nós vivemos em uma sociedade em que a mulher, quando ela se expressa... Hoje nem tanto, já foi mais, mas ainda é assim. Quando a mulher se expressa sexualmente, muitas vezes ela é tida como uma mulher vulgar, né? Então, com o seu esposo, você pode se expressar sexualmente. Então, mulheres, nesse auge da entrega, se expressem sexualmente. Mas depois que isso acontecer, que esse fato acontecer, aquele momento de acolhimento do final é importante. O ficar junto, o conversar sobre o próprio ato sexual em si, o quanto foi prazeroso, isso é bom, entende? Aquela questão de ficarem deitados um pouco juntos, de se envolverem, porque isso retoma, né? Volta para essa questão da ligação emocional que começou, retoma, encerra com essa ligação emocional e não apenas com a ligação física. Claro, ela é importante, ela tá nesse meio, ela é o recheio desse sanduíche, desse bolo aí. Mas é importante que você leve em consideração a questão dessa ligação. Ela precisa terminar com uma ligação emocional, que é, sim, esse acolhimento. Não é saudável que haja esse distanciamento sem antes haver esse acolhimento. E aí, quando você faz esse acolhimento,
no outro dia você está vivendo nesse mesmo clima do acolhimento que você teve nesse momento. Então, se não acontece, gente, eu estou colocando para vocês aqui, se não acontece, esse acolhimento é importante, porque é esse acolhimento que dá para você a condição de fazer tudo aquilo que eu falei antes, entende? E parece às vezes uma coisa assim tão simples, mas ela tem um poder de ligação muito grande. Se você não fizer, essa falta que você vai ter, vai resultar em dificuldades depois do próprio relacionamento. Eu já ouvi casos em que as esposas, principalmente as esposas, me dizem assim, Afra, eu faço porque eu cumpro o meu papel de mulher, de esposa, mas não, para mim não faz falta, entende? Poxa, esse comentário aí é um comentário que dá uma dica pra gente que alguma coisa tá errada. E se você fala assim, ou se você pensa assim, é uma dica que eu dou pra você. Alguma coisa não está bem, entende? Quando você tem esse pensamento. Eu faço porque ele quer, né? Porque eu sou casada com ele, porque tem que comparecer, porque senão, né, pode me trair. Então, eu cumpro meu papel. Mas pra mim não faz falta. Se você tem essa visão da atividade sexual, primeiro, alguma coisa está errada, entende? Você tem que levar em consideração de que você, como mulher e como pessoa, e dentro da cultura bíblica, e dentro da forma como Deus criou e planejou, o sexo tem que ser prazeroso para você, mulher, também, entende? O sexo tem que ser bom para você também. Você tem que ter desejos sexuais também. Você tem que querer também. Então, Deus não criou o sexo só para que o homem tenha desejos e prazeres e você só tem que comparecer porque esse é o seu papel. Não. O sexo foi criado para que você tenha esse desejo também. Só que esse desejo vai acontecer para as mulheres, é muito mais importante dentro dessa ligação emocional. Então, começa com a ligação emocional, termina com a ligação emocional. Se não houver esse processo aqui, entende? Se não houver esse processo aqui, começa com a ligação emocional, termina com a ligação emocional, fica bastante complicado, ok? Gente, olha só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que hora é, né? Primeiro, o relógio mandou eu parar. Mas assim, qualquer coisa, gente, eu tô à disposição pra gente conversar, porque eu sei que muitas vezes esse assunto ele borbulha algumas outras dúvidas e perguntas, enfim. Mas é importante a gente fazer essa troca. Vocês podem entrar em contato comigo pra gente conversar sobre isso, não tem problema nenhum, certo? A Adri escreveu aqui, o Gelson trabalha em casa, mas eu fico sempre dizendo que é pra ele que quero atenção. Isso aí, mulher. Isso aí. E olha só, às vezes, a gente como mulher que gosta de atenção, inclusive atenção não é só coisa de mulher, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem uma teoria que fala sobre as 5 linguagens do amor, e uma dessas linguagens, independente se você é homem ou mulher, é o tempo de qualidade, né? Então, existem pessoas que se sentem amadas quando o cônjuge para, né? Ou qualquer pessoa, enfim, para dar pra essa pessoa um tempo de qualidade. E talvez, Adri, essa seja a tua linguagem do amor. E o Gelson precisa dar atenção a isso, porque se ele não der, por mais que ele faça outras coisas, o que faz com que você se entenda como amada, é essa atitude dele, né? A gente pode falar sobre as linguagens do amor futuramente. Gente, olha só. Vocês entenderam? Então, esse passo aqui é importantíssimo, ok? Começa com o auge da aceitação, passa para o auge da entrega e finaliza com uma ligação emocional fundamental, que é esse acolhimento do final da relação. Entendeu? Esse acolhimento é importante, essa conversa junto, esse tempinho junto, esse dormir abraçadinho, esse cheirinho, ele faz bem, ele é importante. E se você não fizer, você está pulando uma etapa fundamental que vai fazer falta durante o seu dia, que vai fazer falta, entende? E aí nós estamos com um problema. Entenderam, meus amores? Entendido? Manda pra mim aí, Fran, eu entendi ou eu entendi. Vou fazer esse negócio aí, entendeu? Se não tenho feito, vou fazer. Se tenho feito, vou melhorar o meu acolhimento com o meu cônjuge. E, gente, assim, acolhimento faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Mesmo não sendo uma ligação íntima, como é no caso de vocês com os cônjuges de vocês, toda vez que eu recebo alguém lá no consultório, a primeira coisa que eu faço com esse alguém é o acolhimento. E uma das coisas mais incríveis é o quanto o acolhimento já ajuda com que as pessoas se resolvam, entende? O quanto as pessoas já conseguem dar esse passo assim de uma forma extremamente incrível. Então, gente, o acolhimento é importante.
tá? Acolher é importante. Feito, amores da Fran. Olha só. Muitos beijos para vocês, tá bom? A gente vai orar agora pelos pedidos que apareceram aqui. E depois da nossa oração, eu quero mandar um beijo especial para quem passou por aqui, então não vai embora, tá bom? A gente vai fazer a parte mais importante agora, que é falar com o Pai do Céu. E depois, aí sim, vamos mandar uns beijos e abraços do dia e vamos sair para o nosso dia de trabalho animados, empolgados e motivados, ok? Vamos lá, então. Primeiro pedido de oração que aparece aqui para mim é o pedido da Rúbia. Agradeço os cuidados de Deus e gratidão. Obrigada, Jesus. Então, hoje a Rubia está agradecendo. Adri, agradeço a Deus pela nossa semana, peço oração pela minha família e pela saúde de todos. Vamos orar. Deixa eu ver quem mais aqui. A Gleice. Peço oração pelo meu irmão e meu sobrinho, que Deus haja na vida deles, na família deles. Vamos orar pelo teu irmão e pelo teu sobrinho, Gleice. A minha avó, bom dia, Fran, peço oração pela minha família, que são grande. Agradeço a Deus pelo cuidado dele com a nossa família. Vamos orar e agradecer, sim, vó, pela família. O Márcio, agradecimento às bênçãos recebidas. Oração às famílias dos meus primos, em especial Robson e Hodson. É isso? Acho que eles são irmãos. Tem o nome. E a Letícia Hope. Vamos orar, então, por esses 3. Deixa eu ver quem mais aqui. É isso, pedidos e agradecimentos são esses, né? E a Dani aqui expressa a vontade dela de fazer, o desejo dela de fazer a vontade de Deus. Vamos orar, gente? Falar com Deus? Seus olhos aí, vamos falar com o Pai. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos dado. Obrigada, Pai, por ser tão amoroso e generoso com a gente. Obrigada porque em mais um dia temos o prazer de poder iniciar com a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria nos nossos relacionamentos, principalmente no relacionamento conjugal. Senhor, Tu sabe qual é a realidade de cada casal que está assistindo esta live agora. O Senhor sabe quais são os sofrimentos, quais são as lutas, quais são as dificuldades. O Senhor sabe exatamente pelo que eles estão passando. E o Senhor também tem o poder para restaurar toda a dificuldade não, toda a luta que eles estão tendo. O Senhor tem poder para restaurar a união na família. Senhor Deus, que as dificuldades elas sejam afastadas desses lares e que haja, Senhor, entre eles amor, união, e que na atividade sexual, Senhor, eles sejam abençoados por Ti, porque o Senhor deixou pra gente qual deve ser os passos dados. Então, nos ajude, Senhor, a darmos esses passos de maneira importante no nosso dia a dia. Pai querido, nós também pedimos por aqueles que colocaram aqui, expuseram seus agradecimentos pela saúde, pela família, pelos cuidados, mas também os pedidos. A Adri colocou pela família, o Márcio também pediu por alguns integrantes da família, e tantos outros, Senhor, que colocaram aqui seu desejo, né? Que orasse pela família avó, que pediu pela família, pela nossa família também. Abençoa, Senhor, dê a cada um. A Adri também pediu pela família, né? Dê a cada um, Senhor, a resposta de acordo com a tua vontade, para que possamos ver o teu poder agindo em nós. Obrigada, Deus, por todas as bênçãos que tem nos dado. Nos colocamos em tuas mãos e pedimos a tua companhia neste dia, em nome de Jesus. Amém. Pessoas lindas, olha só. Um grande abraço, então, para a Gleice. Tenha um ótimo dia, minha flor. Amanhã nos vemos às 5h30. Márcio, tenha um bom dia. Nos vemos amanhã. Mãezinha, sua linda, tenha um bom dia. Adriana, até amanhã. Bonitona, tenha um ótimo dia. Rúbia, beijo, lindona. Até amanhã. Nos vemos às 5h30. Minha tia Nena, tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe você. Também o Henrique, até amanhã, Henrique, a Rúbia, lindona, até, já falei a Rúbia, né? A Gleice já falei, a minha avó, bom dia, avó, que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia. A Dani também tem um ótimo dia. E a minha tia amada, lindona, Raquel, que também passou por aqui, tenha um ótimo dia. E você que não conseguiu saber se você estava aqui ou não, que você não mandou bom dia, tenha um bom dia você também, tá? Beijo, gente. Compartilha essa live de hoje que pode ajudar outras pessoas também, assim como ajudou você, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Até amanhã. 5h30, hein?